Boa tarde, no Acre, 1h18. Começa agora mais uma edição do Gazeta Entrevista. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar de um assunto de muita gravidade, né? Aumentaram os casos de violência contra a mulher, pelo menos o registro dele, a formalização dos casos de violência contra a mulher. Quem vai conversar conosco sobre isso é a delegada que trabalha diretamente com isso na Delegacia de Atendimento à Mulher, a delegada Juliana De Angelis, a quem eu quero agradecer a presença. Essa é uma conversa que a gente estava devendo aqui no Gazeta Entrevista, debater esse assunto, a violência contra a mulher. E a senhora está quase que na ponta do problema. Queria que a senhora confirmasse os números, se é isso mesmo, se nos primeiros 6 meses de 2019 houve um aumento de 12% no número de casos comparado ao mesmo período do ano passado. É isso mesmo? O número procede? Isso. Boa tarde. Inicialmente, boa tarde a você, a seus telespectadores. E, infelizmente, sim. Infelizmente, no primeiro semestre de 2018 para 2019, houve esse acréscimo de aproximadamente 12% no número de inquéritos instaurados na Delegacia da Mulher. O que isso significa? Assim, quando se fala inquéritos, para quem não é acostumado com essa linguagem do direito, eu posso imaginar que há muito mais casos de violência contra a mulher que não são registrados, é isso? Isso. Então, assim, para a gente falar que esse número vamos dizer assim, foi um aumento da violência, eu acho muito temerário, precipitado. O que a gente pode dizer é que o que a gente trabalha aqui, essas mulheres estão procurando mais a delegacia, estão procurando denunciar os seus agressores. O inquérito ele é instaurado a partir do momento que a mulher procura a delegacia e registra um boletim de ocorrência. Há casos, como por exemplo, num crime de ameaça ou numa injúria, quando a ofensa, quando vamos dizer assim, a agressão é verbal, que a mulher pode decidir se quer ou não que seja feito o inquérito policial, que é o início da ação penal, né, que culmina com a punição do agressor. Então, nesses casos, a mulher pode decidir se quer ou não o inquérito. Ela pode querer só a medida protetiva, por exemplo, que a Lei Maria da Penha prevê, a medida protetiva para manter o agressor afastado, proibir o contato. Então, muitas vezes, elas querem só a medida e não querem o inquérito. Então, quando eu falo, esses números que a gente dá são inquéritos instaurados, ou seja, tem maior o número de registros de ocorrência. Então, nesses casos em que a mulher prefere só a medida protetiva, ou se não, só quer fazer o registro e tomar medidas cíveis, por exemplo, o divórcio, uma ação de pensão, né, pensão de alimentícia, guarda de filhos. Agora, o fato de ter aumentado esse raciocínio que a senhora colocou, de ter aumentado o número de busca de mulheres para formalizar essa denúncia, na sua avaliação, na sua leitura, que está ali todos os dias lidando com isso, o que tem feito com que as mulheres criem coragem para procurar vocês? Então, a gente diz que a DEAN é a porta de entrada das mulheres vítimas de violência, mas tem toda uma rede de atendimento, de proteção à mulher aqui em Rio Branco, que trabalha de forma a dar, vamos dizer assim, publicidade aos direitos das mulheres, a ampará-la não só no aspecto criminal, mas psicossocial e de empoderamento. Então, a gente reputa que esse trabalho sejam frutos desses trabalhos. Por exemplo, nós temos uma rede composta não só pelo Executivo Estadual, mas também do município, Poder Judiciário, Ministério Público, sociedade civil, todos engajados, né, para dar amparo para essas mulheres vítimas de violência doméstica. Então, a gente entende que são frutos, porque é um trabalho incessante, todos bem assim, imbuídos no sentido de querer auxiliar essas mulheres, que elas rompam o ciclo de violência. Agora, tem um aspecto que eu acho que, às vezes, os problemas relacionados à legislação penal acabam contaminando esse esforço de vocês. Eu vou tentar explicar. É comum o noticiário relatar o seguinte fato. Fulano de tal
foi preso traficando drogas, roubou tal coisa, foi preso pela polícia e em uma audiência de custódia o juiz soltou o camarada. Uma mulher que é vítima de violência doméstica, de agressão física, sexual, enfim, que olha uma notícia dessa, ela deve raciocinar assim: bom, se o camarada que roubou, que traficou droga, o juiz deu uma canetada lá, fundamentado na lei, mas acabou liberando, imagine se eu denunciar o meu marido. Né? Olha só quão vulnerável eu vou ficar. E aí ela se cala. Tem lógica esse raciocínio dela, não tem? Sim, mas a legislação hoje no Brasil para esse tipo de crime é a Lei Maria da Penha. Ela é mais severa nos crimes, como vamos dizer assim, do menor potencial ofensivo, que hoje o Código Penal atribui uma pena ali de meses, né? Pela Lei Maria da Penha, é a mesma pena, só que ele tem um procedimento diferente. Então, hoje na delegacia, se a mulher me noticiar violência doméstica, o que se fosse um crime comum seria um TCO, que a gente chama que é um procedimento mais simples. TCO, né? É um termo circunstanciado de ocorrência. De ocorrência, correto, que não prevê a prisão em flagrante, a pessoa não é encaminhada para o presídio. Se for no âmbito da violência doméstica, o mesmo crime já é previsto, prisão em flagrante, é possível uma prisão preventiva. Então, assim, na audiência de custódia, naquele primeiro contato com o Poder Judiciário, se o juiz entende que não é caso de converter o flagrante dele em preventiva, ele já sai dali intimado das medidas protetivas, que são proibições de condutas, afastamento do lar, caso ainda o agressor e a vítima coabitem. E em caso de descumprimento, a Lei Maria da Penha já prevê, o único crime que a lei prevê, né, no seu artigo 24A, então é passível sim de prisão. Então, um crime de menor potencial ofensivo, se for cometido no âmbito de violência doméstica, ele é sim, o agressor pode sim ser preso, encaminhado para o presídio, né, responder esse processo aí, custodiado, né, enquanto a ação penal... é preso. Isso. Janaína, tem aqui uma pergunta, que ela inclusive é sua xará. Meu nome é Janaína, tenho 21 anos, e ela relata o seguinte fato: quando fazemos a denúncia, quando chega na justiça, não dá em nada, relato dela, só porque você não tem provas o suficiente. Aí ela pergunta: isso é só porque não tem provas o suficiente? Será que vale a pena mesmo a denúncia? Ela pergunta. Aí ela relata que o nome dela é Janaína, tem 21 anos, e quando o fato aconteceu, eu tinha apenas 13 anos. Então ela tá questionando aqui o fato de que a justiça, e aí quando ela fala isso, ela está colocando também a polícia, que talvez não tenha reunido provas suficientes para incriminar a pessoa que a violentou. E ela foi vítima e a narrativa dela não serviu como um elemento para comprovar o crime. No caso, assim, pode não pegar o caso concreto, mas vamos pegar a ideia. Vamos focar a violência doméstica, que eu acredito que ela possa ter sido um caso de violência sexual, alguma coisa nesse sentido. A violência doméstica, ela, em tese, os crimes são, vamos dizer assim, os que são mais cometidos, né? Tem penas pequenas, a previsão legal são de penas pequenas, assim, baixas que a gente fala, né? Que pode não dar no final da sentença da condenação do juiz uma pena privativa de liberdade, que a gente diz. Não quer dizer, a pessoa não é encaminhada para o presídio, ele não vai ser preso, mas ele vai responder por outras penas previstas no Código Penal. Então, muitas vezes as pessoas têm essa sensação de que não dá em nada, porque o agressor não foi preso, não foi por regime fechado. Mas aí é só de convite que o camarada que me violentou, né, no caso se fosse uma mulher, se eu vir um camarada desse na rua, eu fico me sentindo agredida também, não? Mas aí são as questões legais, né? A Lei Maria da Penha, ela já prevê o aumento da pena nos casos de lesão corporal leve. O feminicídio também houve aí, né, um agravamento da pena. Então, isso é uma luta que nós, ativistas, né, vamos dizer assim, enrijecer ainda mais as penas para os agressores de mulheres, para que possam, né, serem mais severas, enfim. A senhora vê, no trabalho que a senhora desenvolve lá na delegacia especializada, a senhora vê alguma relação direta entre violência contra a mulher
E questão de exclusão social, exclusão econômica, está condicionada às questões de classe? Infelizmente, não. A violência doméstica que a gente fala que é um tipo de violência democrático, né? Então, assim, ele não é exclusivo, vamos dizer assim, pessoas de baixa renda. O que eu digo, assim, as pessoas, vamos dizer assim, de um nível social mais elevado, muitas vezes não se encorajam assim para denunciar, às vezes por vergonha, enfim. Mas a gente tem, sim, casos por status, mas a gente tem, sim, casos em todos os estratos sociais. Mas a maioria que procura, geralmente são pessoas assim, mais simples. Tem uma pergunta aqui do Jorge Soares, uma pergunta interessante. No caso de casais LGBT, de lésbicas, ou em que uma transexual seja agredida por seu parceiro, a Lei Maria da Penha se aplica? No caso, ela funciona da mesma forma? Sim, ela é expresso, previsão legal de atendimento a casais LGBTs do gênero feminino. Então, no caso, casais de lésbicas, as transexuais, transgêneros e travestis do sexo feminino, né, se apresentam pelo sexo feminino, são, sim, atendidas pela Lei Maria da Penha. Inclusive, na Delegacia da Mulher, aqui em Rio Branco, a gente faz esse atendimento. Tem um ex-policial, está se identificando como ex-policial civil, Jorge Barros. Não, desculpa, ele está falando aqui, ele é um ex-PM, perdão. Delegada, boa tarde. Todos nós sabemos que essa medida protetiva não funciona. Então, por que continua enganando as mulheres? Ele se identifica, Jorge Barros, ex-PM. Eu entendi que é isso. Enfim, ele pergunta, ele está questionando aqui a eficácia da medida protetiva. Bom, se não funcionasse, não estava aí, né? A previsão legal funciona sim, na grande maioria dos casos. E, inclusive, foi criada uma Patrulha Maria da Penha aqui pela nova gestão do governo do estado, que é expressamente para acompanhar o cumprimento dessas medidas protetivas, né? Tem a solução Botão da Vida, que a mulher aciona também em caso de descumprimento. Então, assim, tem a previsão agora, é mais recente, mas que também enrijece a penalidade do agressor que descumpre medida protetiva, porque antes não era assim automaticamente, descumpriu, vai ser preso. Não, tinha todo um trâmite da juíza analisar, não, agora não, é um crime, né, a pessoa já é presa preventivamente, então funciona assim. Delegada, e como nós estamos em novos tempos, criando novas referências, me diga uma coisa, tem casos em que, ao inverso, em que a mulher agride o homem e isso tem cobertura legal? Sim, existe, né? Em menores números, mas existe. E no caso de homens vítimas, o Código Penal é a legislação e pode procurar qualquer delegacia regional da área, né? Em que esse A senhora já tratou algum caso assim, não? Aqui. Não, porque a gente trata só da mulher vítima. O homem procura a delegacia regional da sua área, né? Da sua residência, para que seja feita tomada as providências cabíveis. Delegado, o que eu acho que é importante se falar a respeito disso, e com isso a gente conclui a nossa conversa, é em relação a essa rede que a senhora citou aí. A senhora poderia relatar de novo, assim, para dar segurança à pessoa que está nos assistindo, de que vale a pena denunciar? Sim, então essa rede, como eu disse, é composta por vários órgãos, né? Que a gente pode dar exemplo, a DEAN como porta de entrada, a gente faz os encaminhamentos. Então, a gente identifica a situação da violência que essa mulher sofre, identificamos também que ela precisa, por exemplo, de um acompanhamento psicológico, um acompanhamento social. Então, a gente encaminha para a Casa Rosa Mulher, que é um órgão do município, por exemplo. Se a gente verifica que ela precisa de abrigamento, né, a casa em que ela está não é um local seguro para ela, nós temos a Casa Abrigo, Mãe da Mata, também, que é da Secretaria de Assistência Social. Do Estado, né? Do Estado. Tem a Diretoria de Política para as Mulheres, que é o órgão de políticas públicas, que faz a gestão também a gestão e a criação do Patrulha Maria da Penha e do Botão da Vida, para criar essas políticas públicas específicas para amparar essas mulheres. O próprio Ministério Público e o Poder Judiciário, né, com seus órgãos específicos de atendimento à violência contra a mulher. Então, todos realizamos trabalhos dentro da nossa alçada para que essa mulher seja amparada
no decorrer não só da ação penal, mas em todos os aspectos da sua vida, né? Porque como a gente diz que a violência é um ciclo, infelizmente, às vezes, para essa mulher criar coragem para denunciar, ela já está ali há anos vivendo essa situação de violência não só física, que eu falo, a psicológica, a moral, às vezes, assim, agride mais, ofende mais essa mulher, e até ela se reconhecer como vítima e criar coragem de denunciar, então tem todo, né, um passo a passo aí. E aí que a gente tenta amparar essa mulher em todos os aspectos para ela poder romper definitivamente. E chega uma hora que a pessoa tem que ter a coragem mesmo de denunciar, porque os instrumentos me parecem que existem e o poder público oferece isso. Obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço. Estávamos em dívida em relação a esse assunto. O Gazeta Entrevista volta logo após o intervalo, falando a respeito dos problemas na cadeia produtiva do peixe. Obrigado. Voltamos já já.